Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as chamadas de Deus, neste caso, as chamadas de Deus para o crente. Nós já estudamos a chamada à santificação, chamados para ser santos. No último estudo falamos acerca da chamada para a comunhão do seu Filho, o Senhor Jesus. E hoje vamos estudar a chamada de Deus à liberdade. E o nosso versículo base está em Gálatas, capítulo 5, o versículo 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, dirige-se aos irmãos na fé, aos crentes em Cristo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Se nós lêssemos toda esta carta, iríamos ver que o contexto mostra-nos a dificuldade que alguns crentes, não poucos, nos primórdios do cristianismo, a dificuldade que eles tiveram em se desvincularem dos preceitos e dos rituais religiosos, neste caso, os rituais que estavam inseridos na lei de Moisés. E essa desvinculação para muitos foi dolorosa, custosa e demorada, e muito demorada até. E aqui o apóstolo Paulo escreve esta carta para alertá-los face a esse perigo. Porquê? Porque se nós associarmos alguma coisa à obra de Cristo, à obra na cruz e à salvação que nós temos nele, isso implica dizer que aquilo que Jesus fez não foi suficiente. E que, por assim dizer, ele precisa da nossa colaboração, da nossa ajuda para nós sermos salvos. Como alguém disse, ou Jesus salva sozinho ou então ele não salva. E o apóstolo Paulo escreve, neste caso, acerca da circuncisão. Alguns foram tão longe que até disseram que se as pessoas não se deixassem circuncidar, que não poderiam ser salvas, mesmo tendo fé em Cristo. No fundo, este é o velho hábito inspirado por Satanás para diluir e retirar fulgor, brilho e esplendor à pessoa e à obra do Senhor Jesus. No fundo, aquilo que as religiões ao longo dos séculos têm feito é acrescentar à fé, mesmo à fé em Cristo, acrescentar alguma coisa, nomeadamente as obras. Esquecem-se daquilo que Jesus disse, que se eu vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. E que Jesus pode salvar perfeitamente todo aquele que por ele chega a Deus. É ele que salva, sem a nossa colaboração. Porque, como disse, se nós precisamos, se Deus precisa da nossa colaboração, é porque aquilo que Jesus fez não é suficiente. Quanto aos rituais, nesta mesma carta, o apóstolo Paulo incide com muita assertividade, dizendo que a circuncisão não salva. Que os rituais, por extensão, que os rituais, sejam eles quais forem, não salvam. E então, no capítulo 5, um pouco mais atrás, no versículo 6, ele diz assim: Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor ao Senhor. Um pouco mais à frente, no capítulo 6, ele volta ao tema e diz, no versículo 15, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura que somos através do novo nascimento devido à nossa fé em Cristo. Os legalistas, infelizmente, não desistem facilmente, eles andam por aí. Aos quais, como diz Paulo no outro texto, nós resistimos. E nós resistimos com a verdade do Evangelho. Alguns querem nos prender, escravizar com as tradições dos homens, impondo-nos tradições ou heranças culturais, heranças religiosas, crendices, que às vezes entra-se no campo do paganismo, como os horóscopos, etc., tentando retirar a certeza de pecados perdoados, a certeza da vida eterna, dizendo que isso que não é possível. E assim nós não gozarmos de uma verdadeira libertação quanto ao medo da morte. A dúvida que se vai instalando e trazendo amargura, trazendo falta de paz nos nossos corações e nas nossas almas, devido à indefinição e à incerteza do nosso futuro. Mas nós resistimos a isso.
Até inclusivamente o peso da maioria não nos verga. O que nos verga é o peso da palavra de Deus. É a verdade do Evangelho, que diz que ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós por Ele temos acesso a Deus. Ele rasgou o véu que nos separava de Deus e fê-lo ao morrer por nós na cruz do Calvário. E nós cremos em Jesus. E Ele é suficiente para nós. E nós temos inteira libertação em relação à incerteza da eternidade, em relação às dúvidas que o inimigo semeia ou pode semear nas mentes dos incautos, dos que não conhecem este Evangelho, levando-os a crer que não é possível nós termos esta certeza. Não, nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o Senhor Jesus pode guardar o nosso depósito, aquilo que nós lhe confiamos, e nós confiamos-lhe a nossa alma e Ele a guardará irrepreensível até nós chegarmos à presença do Pai. Somos cristocêntricos e gloriamo-nos em Cristo e não confiamos na carne, não confiamos nas nossas próprias capacidades, nos nossos méritos. Sabemos que não podemos comprar o favor de Deus. E que se nós quiséssemos remir a nossa alma ou a alma do nosso irmão, os nossos recursos se esgotariam antes. Mas há outros legalistas, também andam por aí, que nos querem colocar no seu molde. Obrigar-nos a pensar como eles pensam. A adorar a Deus como eles adoram. Como se eles tivessem a verdade absoluta que não têm. Pensam. Podem pensar isso, inclusivamente. Mas não é possível. Nós acreditamos na multiforme graça de Deus, na variedade dos dons, na diferenciação dos contextos e características individuais de cada crente e de cada igreja. E adoramos assim ao Senhor de uma forma livre. Sem nos curvarmos perante as exigências indiferenciadas de muitos, que tentam fazer-nos crer que ao adorarmos o Senhor e a seguir com esta liberdade, que não somos confiáveis. Mas, uma vez mais nós dizemos, vergamo-nos apenas ao peso da palavra. Ao peso da palavra de Deus. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E nós queremos viver a vida cristã nesta liberdade. Liberdade para tudo, exceto para pecarmos. Porque o nosso versículo, o versículo 13 de Gálatas, capítulo 5, termina assim. Porque não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à velha natureza. Antes, servos uns dos outros pelo amor. Livres, mas não para pecar. Libertos, mas não para abusar da graça de Deus. Alguns dizem, façamos males para que a graça abunde. A condenação desses é certa. Nós não dizemos, vamos pecar para que isso aconteça. Não. Nós dizemos que é a mesma graça que nos salva. É a mesma graça que tem poder para nos transformar, para nos educar, a viver no presente século de uma forma sóbria, justa e pia, e para não darmos ocasião à carne. Ocasião à velha natureza que está cá, que não morreu, que nós só nos vamos libertar completamente dela, como Elias se libertou da sua capa quando ele foi arrebatado. E nós nos iremos libertar completamente da nossa velha natureza, ou pela morte, quando chegarmos à presença de Deus, ou então com o arrebatamento. A capa ficará. Estimado ouvinte, prezado irmão, nós somos chamados a esta liberdade que é em Cristo. Não se deixe escravizar por homens ou ideias. E que o Senhor Jesus e a palavra de Deus tenham livre curso, inteira liberdade, para exercerem a sua ação salvadora e santificadora e libertadora na sua alma e na sua vida. E confio que Jesus, o Senhor Jesus, tem poder para salvar e tem poder para o libertar do poder do pecado e um dia, na eternidade, para o libertar completamente da presença do pecado. Fomos chamados para esta liberdade que temos em Cristo. Mas não usamos da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, para sermos servos uns dos outros pelo amor. Que o Senhor nos abençoe.